Ministério da Justiça. Não estou fazendo isso por CPI que disseram que ia estourar, eles recuaram, porque sabem que não tem nada de errado, e também não estou fazendo isso pelo TCU. O TCU está abusando do poder. Mas eu acho, como pessoa que está se colocando como pré-candidato à presidência da República, que a gente tem um dever de transparência. E a minha expectativa, Kim, é que isso marque um novo momento, que as pessoas públicas, homens, mulheres, venham a público e revelem os fatos, fale tudo, esclareçam todos os acontecimentos. Perfeito, e foi bom. Bom, primeiro um prazer estar aqui com você, Sérgio, e dizer que desistiram da CPI porque viram que ia dar um palanque ali, um holofote nacional com um adversário político. E da última vez que o PT, aliás, que eu me lembro que o PT abriu CPI contra adversário político, acharam um doleiro do PT, né, no meio da CPI. Mas vamos tratar então diretamente aqui sobre o nosso assunto. Acho que te fazer uma primeira pergunta. Você trabalhou para o Odebrecht depois que você saiu do Ministério da Justiça? Eu nunca trabalhei para o Odebrecht. Tá? Na verdade, eu desmantelei o império de corrupção do Odebrecht. Decretei a prisão de diretores, decretei a prisão do dono da Odebrecht. Depois que eu saí do Ministério da Justiça, eu preciso ganhar minha vida, eu não enriqueci, e fui contratado por uma empresa de consultoria norte-americana, a Álvares e Marçal. Qual que era o meu trabalho lá, Kim? Não era defender quem fez coisa errada, não era o escritório de advocacia, era fazer aquilo que a gente chama de compliance anticorrupção. Ensinar as empresas a fazer a coisa certa e não pagar suborno. Criar mecanismos de prevenção da prática de crimes. Mas aí o que dizem é que essa empresa prestava serviço lá para o Odebrecht. Você recebeu o dinheiro via essa empresa da Odebrecht? Jamais recebi um tostão. Vamos esclarecer aqui. A Álvares Marçal é uma consultoria internacional. Tem lá nos Estados Unidos, tem lá no Japão, tem na Europa e tem no Brasil. No Brasil, tem várias unidades da empresa que prestam serviços diferenciados. Eu fui contratado por uma unidade da empresa chamada Álvares e Marçal Disputas e Investigações. Tá? Eu tenho aqui, inclusive, para mostrar, ó, essa é a empresa e o CNPJ dela. Álvares e Marçal Disputas e Investigações. A Álvares e Marçal, antes de eu entrar nela, havia sido nomeada por um juiz, tá, para que fosse administradora judicial para a Odebrecht na recuperação judicial. O que é isso? A Odebrecht teve dificuldades, tá? Para pagar os credores, ela pede essa recuperação judicial. O juiz nomeia ela, então ele está a serviço, na verdade, Álvares Marçal, dos credores. Está a serviço do juiz e não da Odebrecht. E quem fez isso é uma outra unidade da Álvares Marçal, a Álvares de Marçal Administração Judicial Limitada, um outro CNPJ. Então todo o dinheiro que a Álvares Marçal recebeu nesse serviço ia para outra unidade da empresa e não tem nada a ver com aquilo que eu recebia. E eu não prestei nenhum serviço para a Odebrecht. Ou seja, no final das contas, até o CNPJ das empresas era diferente, da que fez a recuperação judicial para que você trabalhou fazendo compliance, e nem a própria Álvares foi escolhida pela Odebrecht, né? A Odebrecht não falou, olha, a Álvares e Marçal vai fazer minha recuperação judicial. É o juiz, é o judiciário que determina quem é que faz essa recuperação. Exatamente. E como se não bastasse, eu pedi, deixa eu mostrar aqui, tem o contrato, né? Quando eu entrei na Álvares Marçal, para evitar qualquer confusão, eu pedi, olha, vamos colocar uma cláusula no meu contrato, dizendo especificamente que eu não prestaria nenhum serviço de investigação ou de compliance anticorrupção para a empresa envolvida na Operação Lava Jato. E está no contrato, está expressamente, tá? Está aqui, eu vou pedir para você ler aqui, ó, que você que tem olho bom. Aqui no final. Ah, sim. Está em inglês, você pode traduzir? Não, traduzindo aqui do contrato, né? O consultor não vai prestar nenhum serviço aqui nesse contrato para ninguém relacionado à companhia Odebrecht, cita nominalmente aqui a Odebrecht, ou qualquer outra questão ou cliente que possa criar um conflito com a atuação judicial de Sérgio Moro como juiz. Ou seja, tem aqui a cláusula do contrato. Então você mesmo exigiu que você no contrato não pudesse prestar
serviço para nenhuma empresa, seja a Odebrecht, seja outra empresa que tivesse envolvida nas suas decisões judiciais. Uma imposição sua. Eu pedi. A empresa concordou, que a empresa também é uma empresa absolutamente séria, mas eles atenderam na hora. Eu pedi que colocassem isso. Olha aqui, ó, tá no meu contrato, tá? O contrato tem várias páginas, evidentemente, mas está aqui no meu contrato, tá bom? Tá essa cláusula expressamente. Tá? E quem provou aqui que sabe bem inglês, que é um contrato que foi feito em inglês. E até essa é uma outra coisa aqui que é importante destacar. Eu fui contratado para trabalhar nos Estados Unidos, na filial da empresa lá em Washington, tá? Eu fiquei vinculado à empresa brasileira apenas enquanto não saía o meu visto de trabalho lá nos Estados Unidos. Mas desde o início eu fui trabalhar para a filial lá nos Estados Unidos. Então, eu sequer aqui estava o meu foco, sequer o foco de trabalho era exatamente o Brasil. Então, isso também é um indicativo, olha, não recebi um tostão e não prestei um serviço para qualquer empresa envolvida na Operação Lava Jato. Então, você ficou aqui no Brasil ainda esperando sair o seu visto de trabalho nos Estados Unidos, porque teve ex-ministro do Bolsonaro que foi para os Estados Unidos correndo, deu um jeito lá, não sei como, de conseguir um visto ali em 2, 3, numa semana, 2 dias. Mas o que eu quero entender é o seguinte, então a acusação que fazem contra você é de que você mobilizou, né, e tomou as decisões numa operação, maior operação de combate à corrupção da história do país, né, mobilizando o Ministério Público, Polícia Federal, né, proferiu sentenças aí com a prisão de grandes empreiteiros, de políticos poderosos, tudo isso para virar consultor durante quantos? 10 meses, 11 meses? Eu fiquei um ano. Veja que a história é totalmente sem pé nem cabeça, porque se eu quisesse receber alguma coisa dessas empresas, da Lava Jato, eu teria aliviado para elas atrás. E foi exatamente o contrário, né? Eu fui juiz rigoroso, porque eu sou rigoroso com corrupção. Então eu fui rigoroso e depois eu fui trabalhar como consultor e nunca trabalhei para a empresa Lava Jato. Então a história é totalmente absurda. Ficam falando também que eu enriqueci. Não enriqueci. Eu fui trabalhar lá e recebi um bom salário, tá? Porque veja, além de todo o histórico, todo o reconhecimento internacional do meu trabalho na Lava Jato, eu fui colocado, né, recebi vários prêmios internacionais por isso. Então é normal que você tenha, com todas essas qualificações, ex-ministro da Justiça, um salário bom. Tá? Um salário bom lá para os padrões dos Estados Unidos e para a função que ocupava. Mas longe de ter enriquecido, longe de qualquer perspectiva de ter enriquecido. Eu puxei aqui até o seu currículo aqui, acho que é o primeiro currículo de 6 páginas que eu vejo, enfim, da sua graduação, mestrado, doutorado, né, sua atuação. Você chegou a ser auxiliar no Supremo Tribunal Federal, no caso do Mensalão, não sabia disso também, né, junto com a ministra Rosa Weber. Enfim, tem uma experiência vasta aqui, mas agora acho que o que todo mundo está especulando aí, e que eu já escutei lá em Brasília, né, do pessoal que iria abrir CPI, pô, Kim, o Moro ganhou 30, 40 milhões de reais, né? Então agora, acho que é o grande, né, a revelação aí dessa live. Então, no final das contas, quanto é que você recebeu, qual que era o seu salário, né, na Álvares e Marçal? Kim, eu vou revelar, mas assim, primeiro, não tem nada de errado no que eu fiz no passado, tá? Mas vamos aqui ser transparentes. Mas eu espero que a gente esteja inaugurando uma nova era de transparência das pessoas públicas. Que se tem, então, um questionamento, que as pessoas vão a público lá e revelem todos os fatos. Tá? Porque a CPI foi enterrada, eu não precisava revelar, e esse processo do TCU, né, do ministro lá, do procurador, é um abuso, porque o TCU serve para investigar o quê? Governo, administração pública, e não investigar contrato entre uma pessoa privada, que é o meu caso depois que eu deixei o Ministério da Justiça, e uma outra empresa privada. E ainda mais um contrato feito lá no exterior. Mas tudo bem, eu vou revelar. Espero que outros façam a mesma coisa. Tá? O que foi combinado, que eu receberia um salário nos Estados Unidos, tá, de $45 mil por mês, que era exatamente o que eu recebia. Eu tenho aqui um recibo, né? Lá vou fazer só um esclarecimento que o pagamento era quinzenal, tá? Então está aqui o que eu recebia, né? Tem aqui o recibo, tem aqui também do outro lado, tá? Somando
considerando todos os descontos de impostos, de pagamentos que você fazia e tal, no fundo dava metade, dava mais ou menos uns 24 mil dólares por mês. Porque o imposto lá nos Estados Unidos é bastante caro também. Então, basicamente era isso, 45 mil dólares por mês. Eu recebi parte disso aqui em reais, no Brasil, enquanto eu não estava lá ainda já com visto de trabalho nos Estados Unidos, e depois passei a receber aqui, lá nos Estados Unidos diretamente. Tá? Então está o recibo aqui, tá? Tudo bonitinho, veja que tudo declarado com recolhimento de imposto, tá? Lá para os Estados Unidos, evidentemente. No Brasil, eu recebi da mesma forma os pagamentos, tudo documentado, com o pagamento do imposto aqui. Tá? No Brasil havia a conversão então em reais e os pagamentos foram feitos, né, para a minha empresa, eu abri uma empresa, tá, a Moro Consultoria, e tudo isso foi pago, declarado, CNPJ, tudo bonitinho, tudo documentado. Né? Não existe isso, nada foi feito escondido, tudo foi feito com muita clareza. Tá? Então está aqui esse documento, tá bom? Então, 24 mil dólares líquidos, isso aí, o Weintraub foi trabalhar no Banco Mundial indicado pelo Bolsonaro aqui, fugindo da justiça, para ganhar mais e trabalhar menos, né? Isso ele está fazendo algum trabalho lá. Então, você chega com um salário comum de um executivo e foi feita uma CPI, parece que teve também uma representação, né, no Ministério Público, o Ministério Público já arquivou. Então, mobilizaram toda uma máquina de justiça porque você fez um contrato privado para receber um salário líquido de 24 mil dólares e desvendar só a título de comparação, assim, quanto você teve de devolução, sei lá, de um diretor da Petrobras em escândalo de corrupção? Teve um diretor da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares em suborno que ele recebeu por 10 anos. No fundo, o que acontece aqui? Como não tenho o que dizer do meu trabalho como juiz, como não tenho o que dizer do meu trabalho com o Ministério da Justiça, o pessoal fica inventando mentira. O que acontece é que eu saí, né, tenho um currículo, você mesmo viu aí, com todos esses reconhecimentos internacionais, fui trabalhar, o salário realmente era bom, mas muito distante, por exemplo, de um CEO de uma dessas gigantes empresas que ganham muito mais, fui contratado lá para receber esse salário, que é um excelente salário, a gente não pode negar isso, tá? E também tinha um bônus, tá? Eu recebi um bônus de contratação, que é muito comum nisso, tá? Que era de 150 mil dólares. Também recebi isso, tudo declarado, tudo bonitinho, tudo certinho. Tá? Vou te mostrar aqui, ó. Dá uma olhada. Você que tem olho bom aqui, um é o do bônus e outro é do salário. O do maior é do bônus. E desse bônus parece que do bônus esse aqui é o do bônus, esse aqui é do salário. Tá, então do bônus, né? Recebi isso aqui, ó, em nota fiscal, tudo bonitinho, tá? Aqui. Perfeito. Tudo declaradinho, tudo bonitinho. Tá? E veja, eu vou declarar esse ano ainda o imposto de renda, tá? Isso aqui já foi declarado, mas eu vou declarar no meu imposto de renda, vou declarar tudo que eu recebi nos Estados Unidos aqui no Brasil, porque eu tenho que pagar imposto sobre isso aqui no Brasil também. Então você ainda vai mandar um pouquinho de dinheiro pro caixa do Bolsonaro. Pois é. E depois, ainda no final, eu tive que devolver parte do bônus, porque eu encerrei meu contrato um pouco antes do tempo e convencionei de devolver parte desse dinheiro para a empresa, devolvi ali cerca de 67 mil reais em outubro de 2021. Né? Estava bem nos Estados Unidos, estava tranquilo, mas assim, a gente não pode deixar esse país na mão de Lula e Bolsonaro. Né? A gente tem que fazer algo diferente. E preferi voltar para o Brasil para encarar essa luta, entendeu? Não esperava, né? Ou talvez esperasse, tantas e tantas mentiras, tantas e tantas inverdades. Você mesmo falou ontem, o Ministério Público já arquivou uma representação que foi feita por um deputado do PT, né? Engraçado, né, que muitas dessas pessoas que ficaram me acusando e falando de CPI e tal, é o pessoal que está na lista de pagamento de suborno dessas empreiteiras, né, na lista lá de codinomes, por exemplo, da Odebrecht. E ficam falando alguma coisa. Como você vê aqui, meu contrato proibia
que eu trabalhasse para a empresa envolvida na Lava Jato. A empresa que eu me vinculei formalmente aqui no Brasil não é a mesma que prestou serviços lá na recuperação judicial. Mesmo na recuperação judicial, a empresa não fez nada de errado, porque estava trabalhando lá para os credores, estava trabalhando para o juiz. E a gente vê aqui tudo, né? Tudo transparente, tudo documentado, tudo direitinho. E você ainda então devolveu uma parte do seu bônus. Peraí, calma, deixa eu entender então a lógica por trás de tudo isso. Então você teve todas essas decisões de repercussão internacional, né, no âmbito da Operação Lava Jato, bilhões de reais aí desvendados em esquemas de corrupção, um diretor só devolvendo 100 milhões, 200 milhões de dólares. Tudo isso para você chegar, firmar o contrato lá com a Álvares e Marçal e nem ficar com todo o bônus. Você ainda devolver parte dos seus... Assim, você está precisando negociar melhor as coisas aí, Moro, porque realmente você ainda devolveu uma parte... Eu conheço, assim, Bolsonaro, né, os filhos do Bolsonaro, que tem uma técnica diferente de devolução de salário, né? Mas não é bem eles devolverem o bônus privado deles, é pegar a devolução de gabinete. Então, você ainda, por quebrar o contrato antes, para vir aqui se pré-candidatar no Brasil, que você não tinha obrigação nenhuma, podia continuar nos Estados Unidos, continuar recebendo em dólar, podia continuar lá, você voltou, devolveu parte do bônus e ainda tem que ter CPI e representação no Ministério Público para dizer que você recebeu da Odebrecht, e a Odebrecht não tem nem nada a ver com a prestação de serviço que você fez. Então, é essa a grande construção, é a grande acusação que fizeram contra você? É todo um procedimento abusivo, né? Vamos colocar aqui também, ó, dá pra gente falar, né? Os técnicos do TCU, o TCU, assim, a gente tem que respeitar o TCU. Tem lá um corpo técnico excelente. Os auditores, o corpo técnico do TCU, fez um relatório e apresentou lá para o ministro do TCU, para o procurador, dizendo assim, não prospera essa tese fraudulenta de vocês, porque não tem conflito de interesse nenhum, não tem nenhuma prova que o Moro recebeu valores da Odebrecht, é um processo totalmente equivocado. Mas o ministro, né, o ministro lá e o procurador ignoraram completamente a parte técnica e ficam insistindo nessa história que não tem base nenhuma. Será que tem alguma coisa a ver porque eu estou me colocando como pré-candidato à presidência da República? E como você colocou, o TCU está lá para investigar dinheiro público, né? Você não teria obrigação nenhuma de mostrar salário, de mostrar ganho como você está mostrando hoje. Será que algum outro pré-candidato mostra salário, mostra o que recebeu, mostra patrimônio? Será que alguém mais, né, faria isso, né? Ou se diria que não, que é o Ministério Público que é malvado, que está indo atrás de escândalo, que é o Judiciário que é malvado, que está indo atrás de escândalo? Será que tem mais alguém com coragem de fazer isso, Moro? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Né? Mas primeiro eu quero mostrar aqui o relatório, né, que foi apresentado dos auditores, tá, que dizem que esse procedimento é abusivo, que diz que não tem nenhuma razão de ser. E esse relatório dos técnicos do TCU, concursados, gente muito preparada, está sendo ignorada lá pelo ministro e pelo procurador do TCU. É uma coisa assim, acho que nunca teve isso antes, né? O TCU investigando uma relação privada e ignorando aqui os pareceres técnicos. Mas aí, Kim, aí que eu acho que a gente vem no ponto que é importante, né? Eu me disponho a vir aqui, esclarecer todos esses fatos, mesmo tendo sido sepultada a CPI, mesmo tendo esse procedimento abusivo, porque eu não devo nada, tenho consciência tranquila e absoluta transparência. Agora, a grande questão é essa. Vamos ver quem faz a mesma coisa. Vamos ver, por exemplo, você já quis saber lá quanto que o Lula recebeu de palestras das empresas envolvidas no Lava Jato, inclusive da Odebrecht? Eu queria ver uma gravação de uma palestra do Lula, né? Pra ver o que é que ele tanto fala que vale tanto. Mas assim, eu acho que ele devia esclarecer isso. Claro. Você já ouviu alguma explicação dele lá, por que a Odebrecht, por que a OAS reformou o sítio que ele vivia lá naquele sítio todo final de semana? Por que o sítio que não era dele tinha um quadro gigante com a cara dele no meio do sítio? Aquele sítio dos pedalinhos lá, com o nome dos netos dele. Eu acho que deveria ter um esclarecimento, né? Todo mundo abrir as contas, já que eu estou me dispondo a abrir as contas, e o Lula podia esclarecer as palestras, as reformas lá do sítio, as reformas lá do triplex feito pela OAS. Vamos ser transparentes, vamos ser
Todo mundo transparente. Você tem curiosidade de alguma outra coisa em relação a essas pessoas públicas? O seu Bolsonaro, talvez, o que ele poderia abrir pra gente? Acho que o Bolsonaro, a gente podia dar uma sugestão para ele podia abrir as contas lá do gabinete parlamentar dele, do filho dele, né, do Queiroz. Olha, eu acho que para comprar uma mansão de 6 milhões de reais lá em Brasília, precisaria... Eu acho que algum filho do Bolsonaro trabalhou uns 10 anos lá na Álvares e Marçal, viu? Porque para comprar uma mansão de 6 milhões de reais, assim, rápido, Você comprou uma mansão de 6 milhões também? Não. Porque um ano de salário não dá, não dá. Eu vivo em apartamento alugado, sabe? Ó. Pois é, você vê. E lá nos Estados Unidos eu tive que alugar também um lugar para morar, né? Não tem essa possibilidade de comprar, assim, em dinheiro, né? Em espécie lá, uma mansão no Paranoá. Você tem esse dinheiro? Não tenho. Poxa vida, talvez esteja fazendo uma coisa errada como deputado. Coitado, eu ainda divido com 2 assessores no apartamento lá no canto. Divide o salário dele com vocês? Não. A tal da rachadinha? Ixi, lá, eu ainda pago conta dele. Então a proposta é a seguinte, né? Vamos então fazer aqui um desafio. Eu vim aqui abrir minhas contas, absolutamente transparente. Vamos ver se o Bolsonaro abre lá as contas da rachadinha dos gabinetes parlamentares, dele, das pessoas ligadas a ele. Vamos ouvir esclarecimentos sobre aqueles cheques, que não são da primeira-dama. É para ele mesmo. Abrir as contas da Michelle também, né? Porque não tem nada a esconder. Não, acho que ali a questão da esposa, isso é coisa dele. Não é dele, esposa, não era para ele. Né? Vamos abrir essas contas, vamos revelar todas essas informações, quem rachou dinheiro lá dentro dos gabinetes da família Bolsonaro. Vamos ser transparentes, vamos lá esperar que abram também, esclareçam como é que foi paga aquela mansão, como é que foi obtido lá os recursos para comprar aquela mansão. Vamos ter contas abertas para todo mundo. E do Lula, vamos fazer também o mesmo desafio. Vamos abrir as contas lá do sítio de Atibaia, vamos revelar como é que é o Odebrecht, a OAS, fizeram aquelas reformas, quem pagou por aquelas reformas. Vamos também saber aí como o Lula, quanto que ele recebeu e como que ele recebeu por aquelas palestras, que ele muito mais do que o que eu recebi aqui, é brincadeira, do que ele recebeu das palestras das empreiteiras envolvidas na Lava Jato, que ele deu, né? Muito mais dinheiro. Vamos ter todo mundo as contas abertas. Acho que isso é um dever de qualquer pessoa pública. Claro, tem que ser transparente. Acho que então vamos fazer uma campanha. Vamos começar uma campanha? Vamos começar uma campanha, talvez abrir uma hashtag aí para que eles abram, o Lula e Bolsonaro abram suas contas, sejam transparentes com todo mundo, como você foi. E você não foi assim, eu quero ser o diferente, vou apresentar minhas contas aqui. Não, fizeram acusação contra você e você falou, muito bem, fizeram acusação, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que o Ministério Público está me perseguindo, que o Judiciário está me perseguindo? Não, vou abrir minhas contas, o TCU não tem nada a ver com dinheiro privado e o Ministério Público já arquivou a denúncia, então que os outros façam a mesma coisa, que tenham essa prestatividade que você teve. Vamos ser todo mundo transparente. É o dever de cada pessoa pública ser transparente, principalmente quem está querendo ser aí candidato à presidência da República. Então vamos abrir aqui uma campanha, né, para todo mundo, se exigiram de mim ser transparente, que o Lula e o Bolsonaro sejam transparentes também em rachadinha, em contas lá dos gabinetes, em conta do sítio de Atibaia e as contas lá das palestras recebidas pelo Lula pelas empresas investigadas na Operação Lava Jato. Então vamos abrir a campanha aqui, abre as contas, Bolso Lula, né? Tá bom? Então essa é a campanha que a gente está inaugurando hoje, uma nova era na transparência pública. Vamos aproveitar essa oportunidade. Aproveitar para ter um avanço institucional para o país, né? Isso. Então, a hashtag abre as contas Bolso Lula. Para quem quiser, Moro, ver o documento, ver a nota fiscal, como é que o cara faz? Você fala, o Moro pegou aí um papel, escreveu qualquer coisa e disse que mostrou o documento. Vamos para fazer o fact-checking lá, como é que o cara faz? Não, peraí, você viu até os documentos aqui, até leu do inglês. Não, mas eu vi, mas às vezes você escreveu aqui, fez um garrancho. Eu acho que alguém soprou para você, viu, a tradução. Mas é o seguinte, esses documentos estão sendo disponibilizados, tem aqui a informação nessa gravação, onde você vai encontrar todos esses documentos. Tá tudo documentado, tudo certinho. Tá? Eu, na verdade, lutei contra a corrupção. Jamais recebi um tostão ou prestei qualquer serviço para a empresa investigada na Operação Lava Jato. O que a gente precisa agora exigir de todos nós, para ter um país melhor, né? Transparência das pessoas públicas. E vamos começar pedindo para o Lula e para o Bolsonaro.
Muito bem. E vai estar então no Telegram aí, quem quiser acessar aí no canal, vai estar, acho que vai, bom, vamos botar aí no meio CG, vai estar aparecendo aí no link para você que quiser acessar. E tá aberto, né? Qualquer um que quiser ver, o Glenn quiser acessar lá, tá 100%, fique à vontade, não precisa ter hacker, não precisa, né, fazer uma... Lá você pode entrar legalmente, né? Você pode, licitamente, você pode ver, o Telegram do Moro está aberto agora, não só as contas, o Telegram do Moro está aberto agora para cada um, quem quiser ver o contrato, quem quiser ver nota fiscal, vai estar à disposição, né? É isso aí. Você está convidado, inclusive, a ir lá, né? A gente não está só dizendo, ó, vai estar lá a oportunidade, vai lá. Você deve estar curioso para ver esses documentos, para ver lá recibo lá dos Estados Unidos, nota fiscal, é legal, vai lá dar uma olhadinha. E vai tudo, tá tudo lá bonitinho, tudo documentado, tudo direitinho. Vai estar a cláusula lá também para ver se eu fiz a tradução direito. Né? Vai estar lá na... Talvez essa parte a gente omita para não te gerar constrangimento. Não, a gente vai colocar lá, estamos brincando. Vai estar tudo lá bonitinho, tudo direitinho. A gente não tem nada a esconder. Então é isso. Gente, obrigado aí por vocês acompanharem essa transmissão. E hashtag abre as contas Bolsolula. É isso aí.